Bom, gente, nessa aula vamos ver mais alguns conceitos sobre velocidade escalar média, velocidade média, só que agora vendo alguns exercícios para que a gente possa praticar, tá bom? Vamos lá. Olha só, nos livros de ensino médio vocês verão a fórmula, a representação da velocidade média, a razão sendo ΔS sobre ΔT, tá bom? Mas aqui eu coloquei, aqui do lado esquerdo, a velocidade média sendo a razão ΔX sobre ΔT. Por que isso? Alguns livros trabalham com essa nomenclatura aqui, principalmente os livros de ensino médio. ΔS é representando a variação do espaço, que é S2 menos S1, e ΔT, T2 menos T1, tá? Mas os livros tipo mais avançados, tipo os livros de Halliday, por exemplo, trabalham com ΔX, X2 menos X1, representando a variação do espaço. Não tem problema nenhum. Aí eu coloco dos dois modos para que vocês se habituem. Tanto estudar por um livro quanto pelo outro, já estão acostumados, já viram, fica mais fácil. Outra coisa interessante é que esse índice aqui, o 2 e o 1, não faz referência ao tempo 1 e ao tempo 2. Não foi do tempo 1 segundo ao tempo 2 segundos. Não foi do tempo 1 hora para o tempo 2 horas. É importante que vocês entendam isso. Isso aqui representa apenas a posição, o tempo final e o tempo inicial, T2 e T1. Poderia ser T menos T0. Tá? Isso depende muito de livros, né? Dos livros que vocês escolham para estudar. Por exemplo, poderia ser S final, um Fzinho pequeno aqui, menos S0, que é S inicial. Poderia ser X menos X0. Então, não importa a nomenclatura que o autor utilize. Vocês têm que compreender que, independente da nomenclatura, vocês estão fazendo a variação do espaço. E a variação do espaço é, nesse caso aqui, posição final menos posição inicial. Nesse caso, representado por S2 e S1. A variação do tempo é o tempo final menos tempo inicial. Neste caso, representado por T2 menos T1. De igual modo, eu penso aqui X2 menos X1 para a variação do meu espaço e T2 menos T1 para a variação do tempo. Tá? Então, vocês podem encontrar nomenclaturas diferentes, mas o que importa é que vocês entendam o que vocês estão fazendo. E a velocidade média, gente, é uma grandeza vetorial. Por isso, uma setinha aqui em cima indicando um vetor, que é a grandeza vetorial. Porque ela vem de um deslocamento que ele é vetorial. E aí vocês lembram na aula que a gente teve, uma das primeiras aulas, que a gente viu que o vetor é um ente matemático, que tem direção, sentido, ele tem uma origem, vai até uma extremidade, ele aponta para um lugar específico, e tem módulo, que é o seu tamanho. Tá? Então a velocidade média lembra grandeza vetorial. A velocidade escalar média, que aí Halliday usa a letra S para representar um S e subscreve aqui de média. Sinceramente eu não sei exatamente porque ele usa essa nomenclatura assim, mas suponho que seja por conta da variação do espaço S no tempo. Aí dá uma velocidade que ele chamou de velocidade escalar média, que nada mais é que a distância total percorrida, e aí não importa a trajetória, é o caminho que você percorre dividido pelo tempo, tá certo? A velocidade escalar média não se importa com a direção, com o sentido, inclusive não tem nem sinal. O que importa é o que de fato foi caminhado e distribuído no tempo, que a gente vai ver a definição que Halliday vai dar aqui. Tá? Lembrando que eu estou sempre utilizando esse livro como referência. Então, olha só, essa notação significa que a posição é x1 aqui, no instante t1. Então, a posição inicial eu indico com x1 para o tempo 1, que é o tempo inicial. E aí o tempo vai passando, eu estou observando o evento acontecer, e aí eu paro de observar no instante t2. Eu percebo que a partícula está mais lá na frente. Então, no tempo 1, a partícula está na posição 1. No tempo 2, a partícula está na posição 2. E esse intervalo aqui é o meu deslocamento, que é o meu ΔS vetorial. É o ΔS com setinha em cima, que é x2 menos x1. Isso acontece porque a trajetória é retilínea. Então, sempre que eu
falei de deslocamento vetorial, eu vou lembrar de uma reta. Começa aqui, origem aqui, extremidade aqui, a setinha aponta para cá. Meu tempo 1 pode ser 0. Meu tempo 1 pode ser 10 segundos. Eu posso começar a observar esse movimento aqui e o cronômetro já está marcando 10 segundos, por exemplo. Quando eu começar a observar, pode estar marcando inclusive 50 segundos. Meu tempo 2 pode ser 10 segundos, a minha observação durou 10 segundos. Ou pode ser 20, ou pode ser 80. Então, esses índices aqui, menores, indicam apenas a posição inicial e a posição final, por exemplo. E aí eu teria aqui uma variação de tempo, nesse caso aqui, ó, de T1 0 e T2 10, de 10 segundos, que é final menos inicial. Na segunda linha eu teria também 10 segundos. Veja que a variação do tempo aqui é igual, mas os intervalos de observações, intervalo inicial e intervalo final, são diferentes. 20 menos 10, 10. Aqui eu começo a observar no 50 e paro no instante 80. Então me dá um intervalo de tempo de 30 segundos. Então, tudo isso que a gente está observando aqui, toda essa explicação serve também para a nomenclatura do espaço. Tá? X1 poderia ser 100, que poderia ser o espaço 100. X2 poderia ser o espaço 300. X1 poderia ser inclusive 0, poderia ser a origem, e aqui 100. Então, tudo isso é só para indicar. Entendo de uma vez por todas, não mais levem essa dúvida. E parece bobo essa explicação aqui, mas eu tenho alunos que se atrapalham bastante com essas nomenclaturas assim. Principalmente quando tem índices, né, quando são números aqui, indicando posição final e posição inicial. Então, aqui o significado é posição inicial, posição final. Tempo inicial, tempo final. X1, X2, T1 e T2. Ok? Bom, continuando aqui nossos estudos, nós vamos ver agora como converter uma velocidade que está em km por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros por hora. Tá? Olha só, gente, é muito comum no nosso dia a dia nós trabalharmos com velocidade em km por hora. Nós estamos acostumados assim. Inclusive, os veículos falam, marcam km por hora. Mas vocês já podem ter observado que muitas questões na física trabalham com metros por segundo. Isso porque a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo. Então, olha só. O Sistema Internacional de Unidades, ou você pode abreviar para SI, é um conjunto de unidades métricas oficiais para cada grandeza física. Ou seja, são padrões estabelecidos para as grandezas físicas. O Sistema Internacional foi estabelecido em 1960 na Conferência Geral de Pesos e Medidas em Paris. O SI determina que, para se trabalhar com velocidades, nós indicamos metros por segundo. E aí vocês podem ver vários exercícios nos livros que mencionam a velocidade em metros por segundo. Então vamos lá. Olha só. Vamos imaginar uma velocidade em km por hora. Tá? Essa velocidade pode ser 70 km por hora. Essa velocidade pode ser 100 km por hora. Pode ser 20. Não importa a velocidade. O número correspondente a essa velocidade. Por conta disso, eu estou escrevendo aqui n, representando uma velocidade qualquer, km por hora. Tá? Então, se eu pensar que a velocidade média é igual a n km por hora, e aí você já sabe que essa barra aqui significa divisão. Então, eu estou distribuindo o quilômetro no tempo, correto? Sendo assim, eu imagino o seguinte, e aí vocês já sabem que 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1 quilômetro, gente, corresponde a 1000 metros. Esse K aqui é um prefixo que tem valor, tá? Esse valor correspondente a esse K é 1000. Então, quando eu falo 1 quilômetro e eu quero transformar para metros, basta que eu escreva no lugar do K esse 1000. Então, eu tenho 1000 metros. E uma hora, gente, uma hora tem 3.600 segundos. Basta que você multiplique, por exemplo, 60
por 60. Cada minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. Então, 60 vezes 60, eu tenho que em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Fazendo essas substituições no numerador e no denominador, vocês já começam a perceber que a minha velocidade agora passa a ser metros por segundo. Então, olha só, eu pego o numerador e o denominador, eu faço uma simplificação por 1.000. Então, 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1. 3.600 dividido por 1.000 vai dar 3,6. Tá? Precisa de calculadora não, gente. Você vai pegar a vírgula aqui e vai deslocar. Ó. 1, 2, 3 casas para a esquerda, porque você está dividindo por uma potência de 10. 10 ao cubo. Está dividindo por 1.000. Então, dá 3,6. E aí, você mantém aqui o metros por segundo. Então, vocês conseguem perceber que não importa o valor da minha velocidade. No final das contas, o que eu fiz foi pegar a minha velocidade e dividir por 3,6. Pois é, quando eu faço isso, eu tenho minha velocidade média em metros por segundo. Percebam agora. Olha só, eu tenho uma velocidade média, não importa o seu valor, que agora está em metros por segundo. Tá? Eu tenho metros por segundo. Daí eu só reescrevi, tá? Eu estou dizendo a mesma coisa aqui embaixo, só que eu coloquei em forma de fração para que vocês acompanhassem aí o nosso raciocínio. Então, olha só, a minha velocidade média é a seguinte. Por que aconteceu isso aqui? Olha só, gente, preste atenção. Se eu tenho 1.000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Se eu tenho 2.000 metros, eu tenho 2 quilômetros. E aí vocês começam a perceber que para transformar de quilômetros para metro, basta que eu divida por 1.000. Então, se eu tenho 1 metro, se eu dividir por 1.000, eu não tenho mais 1 metro. Eu tenho 1 sobre 1.000 quilômetros. Eu tenho a milésima parte do quilômetro. Então, 1 metro é a milésima parte do quilômetro. Enfim, se eu tenho uma grandeza em metros, no caso 1 metro, e se eu dividir essa grandeza por 1.000, ela é dita quilômetro. De igual modo, aqui embaixo, eu tenho 1 segundo. Gente, 1 hora tem 3.600 segundos. Se você pega 3.600 segundos e divide por 3.600, você vai ter 1 hora. Se você tem 7.200 segundos e divide por 3.600, você tem 2 horas. Ou seja, aqui é a fração correspondente da hora. 1 sobre 3.600. Então, se eu tenho 1 segundo, eu vou dividir por 3.600, tá? E fazendo isso, eu transformo esses segundos e aí eu tenho quilômetro por hora. Eu não falo mais metros por segundo. E simplificando aqui, na verdade eu só fiz reescrever para separar, para a gente enxergar que agora eu estou dizendo quilômetro por hora, tá? É a mesma coisa de cima. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho 1 sobre 1.000 dividido por 1 sobre 3.600. Eu tenho divisão de fração. Eu conservo a primeira, 1 sobre 1.000, e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicando pelo inverso da segunda, eu tenho 3.600 sobre 1 aqui. Aí eu tenho 3.600 sobre 1.000 km por hora. E aí eu vou simplificar. Simplificando isso aqui, dividindo 3.600 por 1.000, eu tenho velocidade média, n, que é o valor que eu tenho da velocidade, é igual a 3,6 km por hora. Ou seja, n vezes 3,6 km por hora. Então, veja que para converter as velocidades, esse n representa o valor da velocidade que está generalizando. Independente do número que você utilize, para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, o que foi que a gente fez? Dividiu por 3,6. Tá? Nós dividimos por 3,6 aqui. E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Ou seja, metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Então, já sabendo disso aqui, nós podemos responder a essa questão. Nós podemos resolver.
converter 72 km por hora para metros por segundo. Ora, eu quero transformar de 72 km por hora, que aqui faltou, não coloquei, esqueci, para metros por segundo. E aí? Você sabe que a constante utilizada é 3,6. Basta você lembrar. Vai dividir ou vai multiplicar? Vamos dividir. 72 dividido por 3,6. De fato, eu vou ter uma velocidade em metros por segundo correspondente a 20 metros por segundo. Vamos ver? Se eu percorro 20 metros a cada segundo, durante 3.600 segundos, olha só, uma hora tem 3.600 segundos. Então, se eu estou percorrendo 20 metros a cada segundo, em 3.600 segundos eu vou percorrer o quê? É óbvio, eu vou multiplicar. 20 vezes 3.600, eu tenho que eu percorri 72 mil metros em 3.600 segundos, porque eu considerei 3.600 segundos que corresponde a uma hora. Se eu estou percorrendo 20 metros a cada segundo, em uma hora eu vou percorrer 72 mil, tá? Correspondente a 3.600 segundos. Gente, 72 mil metros não é a mesma coisa que 72 quilômetros. 3.600 segundos não é a mesma coisa que uma hora. Portanto, é correto afirmar que 20 metros por segundo, de fato, corresponde a 72 quilômetros por hora. Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos com alguns exercícios. Vejam só, gente. O tempo gasto por um ônibus para percorrer um trecho de 180 km de uma estrada foi exatamente 2 horas e 30 minutos. Embora ele tivesse variado muito sua velocidade, inclusive chegando a parar por 30 minutos em uma lanchonete. Determine, em metros por segundo, a velocidade escalar média do ônibus para o referido trecho. E aí, aproveitando essa questão, nós vamos teorizar algumas coisas aqui. Lembrando que a minha referência está sendo Hardy, tá? Olha só, a velocidade média. Segundo Hardy, da mesma forma que o deslocamento, a velocidade média, preste atenção, a velocidade média, não a escalar média, mas a velocidade média também possui um módulo, uma direção e um sentido. Também é uma grandeza vetorial. Por quê? A velocidade média é a razão entre o vetor deslocamento e o tempo. A gente já viu isso. Portanto, preste atenção nessa definição. Página 1516. O livro que eu tenho é 9ª edição. Então, lembrando aqui o vetor. O vetor é um ente matemático que tem direção, tá, na horizontal. Tem um sentido, eu poderia afirmar, da esquerda para a direita. E tem um módulo. O módulo, esse vetor mede 100 metros. Tá? Já esse vetor tem direção horizontal, sentido direita para a esquerda, também mede 100 metros. Todos eles medindo 100 metros. Aqui eu tenho uma direção vertical, sentido de baixo para cima, poderia afirmar assim. Aqui eu tenho uma direção vertical e ele aponta para baixo, ou seja, sentido de cima para baixo. Então, quando eu falo de vetor, eu falo desse ente matemático aqui. E aí vocês conseguem associar que quando eu falo de vetor, eu falo de uma reta, algo que esteja relacionado a uma reta, a uma coisa retilínea. Preste atenção. Mas a questão me pede a velocidade escalar média. Continuando, um vetor poderia ter também um módulo 100 metros e a direção definida por um ângulo, nesse caso aqui 45 graus, por exemplo. Eu estou afirmando, eu não medi, só um exemplo. O sentido, poderia dizer que ele está da esquerda para a direita, ele nada mais é que uma resultante da esquerda para a direita e de baixo para cima. A velocidade escalar média, preste atenção o que Hardy fala. Enquanto a velocidade média envolve o deslocamento da partícula, ΔX, que veja o vetor aqui em cima representando o deslocamento vetorial, a velocidade escalar média é definida em termos de distância total percorrida, o número de metros percorridos, por exemplo, independentemente da direção. Então, a velocidade escalar média não implica necessariamente numa trajetória retilínea.
ela não tem nenhuma relação com a direção. Como a definição de velocidade escalar média não inclui a direção e o sentido do movimento, ela não possui um sinal algébrico. Portanto, a velocidade escalar média, você não vai dizer que ela é mais 72 ou menos 72 metros por segundo. Ela não precisa de direção e de sentido, nem portanto de um sinal como o preciso na velocidade média. Em alguns casos, olha, ele usa, gente, para representar a velocidade escalar média, esse símbolo aqui, SM, tá? Eu já até citei nos livros de Halliday, quando você encontrar S e esse M aqui subscrito, ele está se referenciando à velocidade escalar média. Em alguns casos, a não ser pela ausência de sinal, é igual à velocidade média. Preste atenção, a velocidade escalar média é igual à velocidade média. Se a velocidade média é uma grandeza vetorial, isso só vai acontecer em trajetórias retilíneas, é claro, porque eu tenho a possibilidade de ter uma velocidade média, porque a velocidade média acontece com um vetor, e aí eu posso ter também, coincidentemente, uma velocidade escalar média. Então vamos lá, porque eu estou falando tudo isso antes de resolver a questão. A questão diz que o ônibus faz um percurso de 180 km em 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia, variando sua velocidade, inclusive para durante um certo tempo na lanchonete. E aí a questão pede a velocidade escalar. Gente, a minha velocidade escalar média não precisa necessariamente eu tratar a trajetória uma linha reta. Como a gente viu na descrição do livro aqui de Halliday, a velocidade escalar média não tem direção, não tem sinal, ela só considera a distância percorrida. Então aqui, digamos que o meu percurso seja nessa trajetória aqui. Eu saio de 0, ando daqui até aqui, e eu percorri de 0 a 180. Porque eu adotei aqui como 0, eu posso adotar. Então eu tenho um deslocamento ΔS escalar de 180 km. Inclusive, esse deslocamento escalar é o mesmo que o meu caminho percorrido. Ele é a mesma coisa. Tá? Quando você sai de um ponto e apenas vai até o outro, então você tem que o seu deslocamento escalar coincide com a distância percorrida. Mas se eu voltasse aqui, ó, olha só, se eu voltasse aqui, então é claro que o meu caminho percorrido ia ser 180 mais esse trecho aqui que eu voltei. E o meu deslocamento escalar seria apenas a distância desse ponto até aqui, tá? Enfim, preste atenção. Quando eu calculo essa distância e divido ela pelo tempo que eu gastei, eu calculo a velocidade escalar média. Mas se eu quisesse, nesse trecho aqui, calcular a velocidade média, eu teria que saber qual seria o tamanho desse vetor aqui, desse percurso retilíneo. Porque a velocidade média tem a ver com o vetor. É origem no ponto inicial e a ponta, tem extremidade para o ponto final. Vocês estão entendendo? Então, se eu pegar essa distância aqui, que é claro que vai ser menor que 180, porque eu estou dizendo que daqui até aqui, nesses movimentos, nessas curvaturas todas aqui, tem 180 km, imagine como se fosse uma corda. Se eu esticar essa corda, é claro que vai dar mais que esse vetor. O vetor é sempre menor ou igual à distância efetivamente percorrida. Mas se eu conseguir descobrir esse vetor aqui, o módulo dele, ou se a questão me dissesse, olha, daqui para cá mede 90, eu poderia calcular a velocidade média nesse trecho. E nota que eu desenhei esse vetor aqui e um vetor aqui do lado direito, mas esse vetor aqui não tem nada a ver com esse vetor verde aqui que eu desenhei. Esse vetor corresponde ao deslocamento vetorial nessa trajetória. Aqui eu estou supondo agora que a minha trajetória, ela não é curva, ela não é sinuosa, ela é uma linha reta. Então eu estou considerando uma linha reta, um vetor que sai do zero e vai até 180. Obviamente maior que esse aqui, para essas condições. Então eu tenho um vetor de deslocamento igual a 180.
E quando eu calcular uma velocidade aqui, pegar esse 180 e dividir pelo tempo, eu tenho uma velocidade escalar média igual à velocidade média. Por quê? Porque aqui o meu vetor é 180 e o caminho percorrido também é 180. Então, para responder essa questão, é indiferente eu desenhar uma trajetória curva ou uma trajetória retilínea. Porque se eu considero uma trajetória retilínea, o meu cálculo é uma velocidade média, que também vai ser uma velocidade escalar média, porque eu estou pegando o caminho efetivamente percorrido. E isso, no vetor, o caminho percorrido é coincidente com o deslocamento vetorial. Isso acontece em trajetos retilíneos. E quase ia me esquecendo aqui de atentar para isso. Olha só. Tá? Numa trajetória que não é retilínea, você tem a velocidade escalar média diferente da velocidade média. É claro, se o vetor aqui tem um tamanho menor que essa trajetória e o tempo é o mesmo, então eu vou ter uma velocidade menor. Tá? Suponhamos que aqui seja 90, quando eu dividir pelo tempo, eu vou ter uma velocidade menor do que dividir 180 pelo mesmo tempo. Então isso acontece nesse tipo de trajetória. Bom, visto todos esses conceitos, vamos responder a questão agora. Vamos lá. Eu vou considerar inicialmente uma trajetória sinuosa, não reta. E aí o ônibus sai da cidade A, vem até a cidade B e anda 180 km. Ele percorre uma trajetória de 180 km e varia sua velocidade, como a questão diz, inclusive para aqui, por exemplo, num restaurante durante 30 minutos. E aí vamos resolver. Meu ΔS, tá? Já que eu considerei a cidade A como 0 e aqui como 180, eu tenho que meu ΔS é 180 km, tá? Que é também a distância percorrida, minha distância total. E esse ΔS é o meu ΔS escalar, veja que ele não é vetorial, não tem a setinha em cima. O tempo, 2 horas e 30 minutos, que corresponde a 2,5 H. Por quê? 2 horas mais a metade de 1 hora. E a metade de 1 hora corresponde a 0,5. Eu tenho 2,5 H. E minha velocidade escalar média é dada por ΔS sobre ΔT, a gente já sabe. Então eu tenho 180 km dividido por 2,5 H. Isso me dá uma velocidade escalar média de 72 km por hora. Observem também que a nomenclatura que eu usei aqui foi essa aqui, olha só, V escalar média, para que fique mais coerente, né, com o que a gente está estudando. Eu não usei o S médio como está no livro, usando o S para representar a velocidade escalar. Usei essa nomenclatura aqui, fica melhor para a gente entender. Então, a minha velocidade em metros por segundo, que é o que a questão quer, basta dividir, que a gente já viu, por 3,6. 72 dividido por 3,6, eu tenho 20 metros por segundo. Uma pergunta que eu posso fazer. Bom, e se eu me deslocar da cidade B para a cidade A, qual seria a minha velocidade escalar média? E aí? A minha velocidade escalar média, como a gente viu na definição, não tem sinal, não tem sentido, não tem direção, é só uma velocidade. Então a minha velocidade escalar média não depende do sentido da trajetória nem da direção. A minha velocidade vai ser a mesma, 20 metros por segundo, porque eu considero apenas a distância percorrida. Tá bom? Agora, se eu fosse responder a questão e desenhasse uma trajetória assim, retilínea, aí eu teria algumas situações. Não teria uma resposta diferente, preste atenção. A distância efetivamente percorrida, 180 km, ou seja, 180 menos 0, 180 km, foi percorrida no mesmo tempo, tá? É a mesma distância, só que muda a trajetória. Então a velocidade escalar média é o meu deslocamento escalar, não vetorial, sobre o tempo,
180 dividido por 2,5, 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Agora vamos imaginar que nessa trajetória eu considere um vetor. Eu estou considerando um vetor, tá? Se eu considerar um vetor, eu tenho que meu deslocamento vetorial de A para B é 180, posição final menos posição inicial, menos zero, eu tenho 180 km. E a minha velocidade média de A para B é, veja que velocidade vetorial, tá? Um vetor, é o vetor deslocamento sobre ΔT, que também vai dar 72. Mas olha a sutileza. Deu 72, mas é a velocidade positiva, indicando um movimento progressivo, que ele anda no sentido positivo da trajetória. A trajetória aponta para a direita e ele está andando no sentido positivo, da esquerda para a direita. Mas se o movimento for de B para A, se o movimento for de B para A, eu tenho que o deslocamento, ele sai de B para em A, é posição final, 0, menos 180, que vai dar menos 180 km. E a velocidade média de B para A é ΔS, o vetor deslocamento sobre ΔT, que é menos 180 dividido por 2,5. Eu tenho a velocidade de menos 72 km por hora, ou de menos 20 metros por segundo, indicando que o movimento foi de B para A, um movimento retrógrado. Ele anda no sentido contrário da trajetória. Então, quando eu trabalho com velocidade média, eu tenho essas sutilezas, tá? Eu preciso considerar um delta positivo, deslocamento positivo, um deslocamento negativo, a velocidade vai ser positiva, a velocidade vai ser negativa, porque ela depende do deslocamento. E o deslocamento vetorial, ele tem sinal algébrico, positivo ou negativo, certo? Estes sinais indicam o movimento, se foi progressivo ou se foi retrógrado, se a velocidade é positiva ou negativa. Mas a questão só quer velocidade escalar média, que inclusive nesse caso aqui, do deslocamento de A para B, na trajetória retilínea, ela coincide com a velocidade média. É o que, na definição do livro que a gente viu lá, que em alguns casos isso vai acontecer. Aconteceu aqui quando eu adoto essa trajetória retilínea, tá bom? Mas minha resposta é aqui, velocidade escalar média 72 km por hora. Então não teve tanta diferença para responder essa questão, adotar uma trajetória retilínea ou uma trajetória curva, porque eu quero a velocidade escalar, que só preciso me preocupar com a distância percorrida. Gente, só uma observação agora que eu queria fazer, preste atenção. Alguns professores, inclusive eu, em alguns vídeos anteriores, para exemplificar o movimento vetorial, eu disse o seguinte: imagine que a minha trajetória na BR ela não é reta, mas eu posso ligar de um ponto a outro, posso fazer essa ligação vetorial, e é comum nós utilizarmos o exemplo do avião para representar esse vetor que vai de um ponto a outro. Só que um detalhe, não esqueçamos que a Terra ela não é plana, como querem muitas pessoas. Ela é esférica. Por ser esférica, por exemplo, se eu sair daqui do Brasil e vou, preste atenção, e vou dar quase uma volta no globo e paro no Japão, não foi um movimento vetorial. Minha trajetória foi curva. E para sair daqui e chegar no Japão com movimento vetorial, teria que atravessar a Terra. E isso é praticamente impossível. Tá? Teria que furar praticamente aqui de um lado ao outro. Então a gente usa porque fica mais fácil às vezes para o aluno entender que o movimento pode ser vetorial, ligando de um ponto a outro. A gente sempre usa o exemplo do avião, é muito comum muitos professores utilizarem, mas nós temos que tomar esse cuidado. Na verdade não é exatamente um vetor. Então fica a dica de que o vetor é algo mais imaginário, é um ente imaginário. Pode existir duas cidades que estejam ligadas de forma linear? Pode, mas na nossa realidade nós vamos trabalhar com vetor, um ente matemático, intuitivo, imaginário, que nós vamos trabalhar para calcular a velocidade média. Porque até no movimento por ar, que eu posso atravessar daqui para cá, por exemplo, eu digo que é uma linha reta, mas não é. Eu tenho uma curva, um movimento curva aqui, porque, repita, o globo
ele é esférico. Bom, pararei por aqui para a aula não ficar muito extensa, então no próximo vídeo nós finalizamos essa questão da velocidade média e responderemos mais alguns exercícios, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor e que vocês tenham aproveitado. Abraço!